O vídeo de hoje é de Iceberg. Iceberg de artes e artistas polêmicos. Bem, é o primeiro vídeo aqui do canal que é de Iceberg, então esse vídeo vai ser mais como um teste e ele vai ser um Iceberg meio curto. E bem, todo mundo sabe como funciona Iceberg. Iceberg são assuntos ou tópicos divididos em camadas. As camadas mais de cima são assuntos mais conhecidos, camada no meio, assuntos menos conhecidos e camadas mais profundas, assuntos desconhecidos ou assuntos menos conhecidos ainda. E bem, eu também vou dar os créditos ao canal original que eu usei para me basear para fazer o Iceberg aqui do canal. O canal do cara vai estar aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Começando com o nosso primeiro tópico, sendo o Jax. O Jax é um meme bem popular aqui na internet, todo mundo conhece, inclusive tem até canais utilizando a animação do próprio Jack para meio que contar histórias. Porém, a origem do meme o Jack, ela vem do antigo fórum polonês chamado Witia, onde a imagem era meio que utilizada como uma espécie de resposta de conforto entre os usuários do fórum, já que muitos usuários desse fórum falavam sobre suas vidas ou experiências pessoais, e a imagem no final de cada relato era usada para demonstrar uma espécie de conforto. A imagem rapidamente ela ficou muito popular no fórum, porém ela acabou se espalhando para diversos fóruns, como o próprio 4chan, onde foi muito utilizada, até mesmo ganhando variações, como NPC, para se referir a pessoas que são consideradas sem personalidade, ou pessoas norme no caso, Coomer, para se referir a pessoas viciadas em pornografia, e Doomer, para se referir a pessoas nihilistas ou sem esperança, e entre outras variações. Porém, uma das variações, e talvez a mais famosa, seja a Soyjax. Soyjax é um termo para se referir a homens considerados afeminados ou pouco másculos, sendo uma variação do Jack com muitas imagens. Essas imagens geralmente eram representadas por um estereótipo de um homem gordo, de óculos e de barba, com a boca incrivelmente aberta. Bem, o meme Jack e suas variações é um meme popular aqui na internet e praticamente todo lugar usa esse meme, principalmente por ser um meme bem versátil e bem simples, já que graças a esse meme dá para representar todo tipo de estereótipo da internet. Sadman é um artista bem infame na internet. Ele é conhecido pelos seus desenhos de conteúdo Not Safe for Working. E para quem não sabe o que é Not Safe for Working, é uma sigla utilizada para se referir a conteúdo não seguro para a família. Geralmente esses conteúdos envolvem gore ou pornografia. E bem, esses conteúdos ou desenhos que o Sadman fazia eram conhecidos por ver coisas com menores de idade, ou no caso desenhos. Ele fazia diversos desenhos desse tipo, até mesmo com pessoas reais ou crianças, como no caso onde desenhou a filha do youtuber Keemstar, e também fez vários desenhos impróprios da atriz Daphne King, que na época tinha 12 anos, e para quem não sabe é a atriz que faz a X-22 no filme Logan. Esse tipo de arte meio que deixou ele meio que infame entre os artistas, pois além dos desenhos problemáticos também Sadman foi acusado de apologia ao nazismo, já que o seu personagem, que o seu OC no caso, ele meio que era uma caveira utilizando o uniforme da SS. Sem falar também da sua incrível coincidência com um certo bigodudo, já que ele foi meio que expulso da faculdade de artes devido aos desenhos perturbadores que ele fazia. Atualmente, Sadman ele meio que sumiu da internet. Christian é um homem transexual e autista e criador da webcomic de Sonichu. Mas a Christian não é só famosa por sua webcomic, mas também por ser uma pessoa bem problemática na internet, e até que bem infame na internet gringa. Atualmente ela é bem conhecida no YouTube BR, tem diversos youtubers que falaram dela, que fez ela ficar meio famosa, meio conhecida aqui na internet brasileira. Então, por causa disso, eu vou colocar ela aqui no começo do Iceberg. Mas para quem não conhece a história dela, eu recomendo que você pesquise no YouTube, ou se você tiver mais interesse, na própria wiki da Christian. Como comentei anteriormente sobre a Christian, ela é uma criadora da webcomic de Sonichu, e eu vou comentar um pouco sobre a webcomic do Sonichu. A webcomic, em resumo, ela conta a história de Sonichu, que é uma fusão bizarra entre Sonic e o Pikachu, Roshichu, a esposa do Sonichu, e Christian, que é o seu pai, no caso o pai do Sonichu. E a história ela acontece na cidade fictícia de CW Seville, e bem, toda a história da comic, ou no caso da webcomic, ela é meio que uma alegoria à vida de Chris, já que a webcomic em questão, ela serve meio que como um diário pessoal da vida de Chris, onde ela passa a falar sobre sua vida, e também como uma fantasia de poder, e meio que um escape da vida real. E bem, a maioria das histórias da webcomic são meio que bobas, e a maioria envolve acontecimentos reais da vida de Chris. Até mesmo Sonichu, que seria o protagonista da webcomic, é deixado de lado para dar destaque à própria Chris. E é isso, a webcomic não tem muita coisa, você até pode ler ela se você quiser e ver como é que é a arte incrível do quadrinho, caso você tenha interesse e sanidade para isso, mas assim, é uma webcomic ok.
ZFixArt era um perfil do Twitter dedicado a corrigir artes, corrigir entre aspas, porque na verdade Z, que era a dona do perfil, ela meio que pegava os desenhos que eram geralmente de outros artistas ou desenhos de animes no geral, e ela meio que mudava as características, geralmente mexendo na etnia, tipo de corpo e até mesmo colocando pelos no desenho. E devido a essa atitude de corrigir artes e também pelo seu estilo de arte, ela ficou bem popular ou infame no Twitter. E também tem o fato dela pegar artes que eram geralmente de mulheres brancas e mudar toda a etnia dela. E muita gente acabava não gostando dessa atitude, até porque algumas dessas artes também eram comícios de pessoas reais. E Zidane no perfil usava essas mudanças como pauta para defender ideias pessoais, sem se importar com as opiniões dos outros. E obviamente ela ficou bem infame no Twitter. Porém, algo interessante sobre a Z é que existe uma teoria se ela era um troll ou não. Isso foi levantado após Ir ter sido hackeada e o possível hacker começou a fazer tweets ofensivos no perfil dela, até mesmo mudando a foto dela, da Z no caso, para o seu OC fazendo uma espécie de arregão. Até mesmo postando artes mais 18 no perfil dela, que não durou muito porque logo seu perfil foi derrubado e no final das contas as pessoas se questionaram se ZFixArt era um troll ou de fato ela realmente foi hackeada. E bem, sendo sincero, isso não faz diferença agora, pois meio que o perfil dela atualmente retornou, mas atualmente ela não postou nenhum desenho. Tom Preston, mas também conhecido como Andrew Dobson, é um artista e local bem infame aqui na internet e também bem antigo, começando sua carreira na internet em 2004 como um pseudônimo de Cat N, onde ele meio que desenhava mulheres sendo infladas como uma espécie de fetiche. Porém, ele é atualmente mais conhecido como Andrew Dobson mesmo. E bem, ele ficou muito infame na internet devido às suas atitudes, como não receber críticas, ser arrogante, ser hipócrita e até mesmo atitudes bem infantis. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre Andrew é que ele queria trabalhar para a Disney como animador, só que segundo ele, e eu não estou mentindo, os animes foram responsáveis pelo fim de sua carreira inexistente, pois segundo mesmo, o Planeta do Tesouro foi responsável pelo fim das animações 2D da Disney, custando seu emprego, ou no caso, seu suposto emprego, no caso, como animador na Disney. E bem, aqui vai uma opinião rápida, tipo, essa afirmação dele, na minha opinião, não faz muito sentido, já que a animação Planeta do Tesouro é uma animação bastante elogiada, e até que é uma boa animação, e também tem o fator que a Disney, ela, uns anos pra cá, começou a utilizar a animação 3D, já que ela justamente é uma animação mais apelativa. Mas no caso, é só apenas a minha opinião, de alguém que não manjou nada disso, mas é apenas a minha opinião mesmo. Porém, outra coisa sobre o Andrew é que ele não adora muito críticas à arte dele. Geralmente ele acabava por xingar, zombar ou bloquear as pessoas que faziam alguma espécie de crítica construtiva ao trabalho dele. E junto a isso também tem outro fator também dele ser um fanboy, ou no caso um fanboy extremo aos jogos da Nintendo. E também ser saudosismo, pois ele adora dizer que os animes antes dos anos 2000 eram todos melhores. E bem, além disso também tem o fato de ser bastante hipócrita, pois ele diz ser defensor do direito das mulheres, mas no final das contas ele tinha fetiche com lésbicas. E ao menos importante, é claro, o Fortran fez ele fazer uma commission por 4 meses pra zoar com a cara dele, e também teve a polêmica de Tracy. Porém, algo que deixou Andrew bem infame foi uma tirinha, ou no caso, seu OC, que espancava uma espécie de tarado que assediava uma cosplay de um evento. No final das contas, a tirinha era meio que uma farsa, pois na verdade a cosplay estava tirando foto com o seu namorado. Só de você olhar essas fotos, você claramente viu uma moça sendo assediada. Inclusive, meu Deus, alguém ajuda essa moça. Bem, brincadeiras à parte, obviamente ele foi zoado por todo mundo, até porque a tirinha era uma forma exclusivamente dele parecer ser um cara foda em vez de um cara esquisito. E bem, atualmente o Andrew anda falando na internet e tem a teoria que foi devido à pressão familiar, pois segundo algumas fontes, suas atitudes de ficar ameaçando o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Donald Trump, no Twitter teria custado a carreira do seu irmão e algum cargo importante do governo, mas nada disso é confirmado e o que a gente só sabe é que Andrew desapareceu da internet do nada. A Will Survive é uma comic criada pelo artista Bubba do DeviantArt, apresentando o personagem no filme da animação Zootopia. Foi publicada pela primeira vez em março de 2017. O quadrinho se tornou bem popular no início de dezembro daquele ano, com muitos zombando da abordagem que o quadrinho tomou em questão dos direitos do aborto, enquanto muitos acusaram o quadrinho de tomar uma posição anti-aborto. Porém, Bubba negou e disse que o quadrinho foi escrito para promover uma agenda pró-vida. Bem, essas foram as informações que eu li agora, mas a webcomic em questão ela é bem infame, já que é uma história de utopia com um tema sensível, no caso, aborto. A webcomic em questão ela é até que bem feita, na verdade, a arte dela é muito boa, inclusive, se não me engano, a arte dela é feita por um brasileiro, que é o William. E bem, a história também é boa, por incrível que pareça, por mais que o tema envolva aborto, a história em si é bem interessante, inclusive tem acho que umas continuações, se não me engano. E assim, esse quadrinho ela é bem popular e bem infame,
Diversos youtubers já fizeram vídeos sobre ele. O Piscine, se não me engano, fez vídeo, e até o Orochinho leu essa comic, se não me engano. E assim, eu não vou falar muito dela, mas caso você tenha interesse, você pode pesquisar e ler no Google. Mas assim, é a webcomic infame de Zootopia, no caso, a webcomic de Zootopia do aborto. Enfim, tá aqui no vídeo e é isso. Anton Severnick, que eu não sei pronunciar o nome, vai até aqui na tela, ele é conhecido como Antunes. Antunes é um animador e artista de comic estoniano, conhecido por sua animação Dead Bad, bem famosa no YouTube, mas também ele é bastante conhecido por sua polêmica no Twitter, onde ele se envolveu em uma discussão com uma artista de 17 anos, no caso Puppy-chan. Onde diversos tweets, ambos discutem a respeito sobre suas visões de mundo, só que a discussão ela acabou crescendo, fazendo que os seguidores de Puppy-chan atacassem Antunes. Em resposta, Antunes fez uma animação para zombar Puppy-chan e seus seguidores, e Puppy-chan se sentiu extremamente humilhada com a animação. E no final de toda a polêmica, Puppy-chan contatou Antunes em sua DM, pedindo desculpas e se responsabilizou pela atitude de seus seguidores. Lost foi uma tirinha publicada em 2 de julho de 2008 por Tim Bucker com os personagens da webcomic Control Alt Del. Mas o motivo dessa webcomic estar aqui é que essa webcomic ficou bastante popular devido ao assunto em questão, ou no caso, a webcomic ela envolvia aborto espontâneo. Mais uma vez vamos ver no tema de aborto, puta que pariu como o pessoal gosta de falar desse tema. Onde o personagem Ethan vai até o hospital para encontrar sua noiva Lillian e se depara com ela deitada na cama, chorando e lamentando a perda de seu filho. É uma webcomic até que bem curta esse texto e ela é bem simples, mas na época essa webcomic ficou bastante popular e também foi recebida de uma forma bem negativa, devido obviamente ao assunto dela, que é um assunto bem pesado, mas por algum motivo essa webcomic ela acabou ficando famosa e virando até meme, com várias versões fazendo paródia com o Lost. Mike Melissa é uma série animada com um episódio infame na internet, onde conta a história do cotidiano de Mike, que é o criador da animação, e sua namorada ou amante, que é uma gambá furry roxo, chamada Melissa. E bem, essa animação ficou bem conhecida na internet gringa, porém aqui na internet brasileira, o único canal que eu ouvi falar, ou que falou da animação, foi o canal do Ryan, onde ele meio que conta a história por trás da animação. Inclusive eu recomendo, caso você tenha interesse na animação, inclusive ele até legenda a animação, se eu não me engano. E bem, em resumo, a animação ela é conhecida por ser ruim e cringe, onde diversas situações ridículas e íntimas de Mike eram expostas, como Mike se masturbando e beijando a Melissa. E só que a parte que mais interessa sobre tudo isso é que essa animação ela foi um projeto de faculdade do Mike, onde ele meio que mostrou para a sala de aula dele e para os seus colegas e até o professor. Sim, meio que o cara ele fez uma animação onde ele se masturbava e mostrava pro seu professor, pros seus colegas. Caralho, cara, isso é muito perturbador na verdade, para pensar, mas tudo bem, né? Fazer o que, né? O trabalho do cara, né? Bem, atualmente não sabe muito sobre o Mike, já que ele meio que desapareceu da internet depois que a animação ficou famosa. E a única coisa que a gente sabe sobre ele é a sua animação, que foi repostada no YouTube, e a própria wiki de Mike e Melissa, com algumas informações sobre a obra. Bem, chegamos ao final de um iceberg, e como eu tinha dito anteriormente, esse foi um iceberg curto, até porque ele foi meio que um teste aqui no canal para ver se dava certo. Mas caso você tenha gostado, comenta aí, vai que eu faça outro aqui no canal. E bem, também o iceberg foi de artes e coisas polêmicas, que são duas coisas que eu gosto. Eu gosto de desenho e também gosto de coisas bizarras da internet, então eu fiz um iceberg sobre esse tipo de coisa. E bem, acho que seria isso, não tem muito o que falar. Então, caso você tenha gostado, ou caso não, dê like ou dislike, sei lá, tanto faz. Até a próxima.